Boa noite, senhores. Feliz festa da Assunção de Nossa Senhora. Como eu disse no último vídeo, eu estava de férias. Eu fui a uma conferência sobre evolução, fui apresentar um pôster na Itália, na cidade de Ferrara, e eu acabei estendendo a minha estadia na Itália. Viajei Bolonha, Pádua e Veneza. Depois eu fui à Polônia, tá? E fui para vários locais na Polônia, né? Então, se for do interesse de alguns, eu posso compartilhar as minhas experiências nesses dois países. Inclusive, obviamente, acho que para esse canal eu pretendo compartilhar algumas coisas que eu achei interessante na conferência evolucionista, inclusive uma admissão de um pesquisador que realmente há uma explosão cambriana, algo que as pessoas, os especialistas de YouTube tentam minimizar. Então eu posso mostrar alguns slides que eu tirei foto, né? Mas eu estou extremamente cansado porque eu viajei do dia 21 até, sei lá, o dia 13, então foram 3 semanas aí de viagem, muitas vezes andando 9 horas por dia. Então hoje eu vou fazer um vídeo mais simplificado, aproveitar que é a festa da Assunção e brevemente falar sobre isso, né? Até porque tem vários protestantes que me assistem e seria interessante que eles entendessem um pouco melhor por que nós temos esses dogmas marianos, né? Então, para nós católicos, a Santíssima Virgem, como os senhores devem saber, nós acreditamos que ela foi concebida sem pecado. E hoje nós celebramos um outro evento que é a Assunção da Virgem aos céus. Então, ela foi assunta após a morte com a sua alma e corpo. Então, ela está no céu com o corpo, algo que o entendimento nosso é que nenhum outro santo. Talvez há algumas especulações, talvez São João, talvez São José, mas de maneira geral as almas que estão no céu, como eu já discuti em alguns outros vídeos, acho que o vídeo que eu respondi ao Xandão, elas estão separadas do corpo. Então os indivíduos que faleceram e estão nos céus, eles não têm o seu corpo. Essa reunião da alma com o corpo, ela ocorrerá no julgamento final. Essas almas já tiveram seu julgamento particular e haverá o julgamento geral e, portanto, os corpos serão unidos às almas, tanto aquelas que estarão no inferno como aquelas que estarão no céu, né? Para que o corpo também sofra no inferno, ou que também o corpo se deleite na glória, né? Na visão beatífica. Então, inclusive para São Tomás de Aquino, eu estou me divagando um pouco, mas para São Tomás de Aquino, essa separação da alma é um estado de violência. Não é, o ser humano é um animal que está aí entre os anjos e os outros animais. Então nós temos uma certa mistura, por assim dizer, de espírito e matéria, em que nós, obviamente, é uma coisa só. Não há uma dualidade, como Descartes acreditava. Então, portanto, essa separação e permanência nesse estado é um estado de violência. Mas, enfim, eu já falei sobre isso em outros vídeos. Então, Nossa Senhora, obviamente, por ser a mãe de Deus, ter sido concebida sem pecado, por ter vivido uma vida de virtude e de perfeita conformidade com a vontade de Deus, nada mais correto que ela fosse assunta aos céus de corpo e em alma, né? Ela que jamais pecou. E é da tradição católica, inclusive eu aprendi isso recentemente, na homilia de hoje, na verdade, que os apóstolos, nós temos várias pinturas da morte de Nossa Senhora, ela está sempre, ou em vários desses quadros, rodeada pelos apóstolos, mas nós temos que lembrar que esses apóstolos eles estavam viajando pelo mundo, né, para catequizar os gentios. Então a tradição nos diz que eles foram milagrosamente trazidos, né, para perto da Virgem, senão quando ela estava para morrer, quando ela morreu, né? E diz a tradição que São Tomé, assim como ele chegou atrasado na ressurreição de Cristo, ele também chega atrasado na falecimento ou
as prestações de homenagem à Virgem, né? E ele não acredita que ela morre, né? E quando, assim como Cristo permitiu que São Tomé o investigasse, né, colocasse o dedo em sua ferida para que ele então acreditasse, então os apóstolos, para que Tomé acreditasse que a Virgem realmente havia morrido, abriram a tumba e nada encontraram, né, mostrando assim que ela havia sido assunta aos céus. Inclusive, não sei se os senhores sabem, os protestantes, mas os católicos, nós temos relíquias de santos, né? Isso se baseia também no Velho Testamento. Você vê, né, que os ossos dos santos são utilizados ali para que Deus faça alguns milagres através daqueles ossos. Então nós mantemos isso daí. As igrejas, todo o altar católico onde a missa é celebrada tem pelo menos uma relíquia de algum santo. Mas nós não temos relíquias de Nossa Senhora, relíquias... nós temos um véu, obviamente, mas nós não temos relíquias do corpo dela. Não há, por exemplo, um pedaço de osso, como nós temos, por exemplo, eu vi lá a mandíbula de Santo Antônio, ou eu vi o calcanhar de Santa Catarina de Siena. Nossa Senhora não temos nada disso, né? Mais uma aí evidência indireta de que ela foi assunta, né, corpo e alma. Então, hoje é uma festa extremamente importante, nós celebramos esse fato, né? É um dogma que foi proclamado recentemente, né? Isso também é importante entender para católicos e não católicos. A verdade da Assunção, obviamente, ela sempre esteve presente no depósito da fé, que, né, todo depósito da fé ele está ali até a morte do último apóstolo. Mas algumas coisas elas são difíceis do ponto de vista teológico e elas precisam ser destrinchadas de forma que a igreja possa proclamá-las da forma correta. Há uma discussão por muito tempo, portanto, nós temos que compreender essa relação, né? Porque, por exemplo, São Paulo diz em uma de suas encíclicas que todo mundo é pecador. Então, como conciliar este fato com a verdade que nós sabemos que Nossa Senhora não pecou? Então, essas dificuldades, e são dificuldades, obviamente, elas precisam ser resolvidas de forma satisfatória pela graça do Espírito Santo, para que então elas sejam proclamadas como dogma. E assim foi com a Imaculada Conceição e com a Assunção, né? Então, hoje, como eu disse, é uma festa extremamente importante aos católicos, inclusive aqui na Inglaterra é um dia de preceito, né? Eu fui à missa esta noite e é basicamente isso que eu queria dizer. Católicos, não se esqueçam da Virgem, né? Sempre rezem, pedindo a intercessão dela para que os senhores sejam carregados para o céu por ela, para serem então apresentados ao Filho, né? E rezem sempre também pelas almas no purgatório. Nossa Senhora se deleitará de retirar aquelas almas do purgatório e guiá-las de encontro a Cristo, né? Porque Cristo adora delegar as tarefas à sua mãe. Meus amigos protestantes, eu espero que eventualmente eles consigam compreender isso, né? Cristo respeitava o quarto mandamento e amou sua mãe mais do que qualquer um de nós ama a mãe. E, portanto, ele deseja que os senhores também amem a mãe dele, né? Porque ele não havia necessidade para que Deus viesse ao mundo por uma mulher. Ele poderia ter aparecido como adulto e feito de forma que todas as pessoas pensassem tê-lo conhecido desde a infância, mas não o fez. Resolveu vir ao mundo através de uma mulher, e essa mulher deu a ele a sua natureza humana, e, portanto, ela não poderia ter nenhuma mancha, porque ela formou o corpo imaculado de Cristo. Então se segue, né, que ela também haveria de ser pura, imaculada. Então os méritos de Cristo, da sua ressurreição, Deus está fora do tempo, ele é espírito, ele vê tudo como um eterno presente, então não há presente, passado e futuro para Deus. Então os méritos da morte de Cristo foram utilizados de forma preemptiva, se é que existe essa palavra em português, preemptively, para salvar a sua mãe. Então, obviamente, ela necessitou da morte de Cristo, como todos nós,
só que com ela a graça, né, os efeitos do sacrifício de Cristo foram utilizados em um momento distinto no tempo, né? No caso, no passado em relação à morte, né, de Cristo. Mas para Deus não há passado nem futuro, nem presente. Ou melhor, tudo é um grande presente. Então, celebremos esse importante dia, aumentemos o nosso amor por Nossa Senhora, né, porque assim como Cristo veio ao mundo por ela, Ele deseja que nós cheguemos a Ele por ela também. Né? Quando nós vamos à casa de alguém, principalmente quando a pessoa é jovem, quem abre a porta é a mãe, quem leva a pessoa e chama, oi, bom dia, vem, vamos, entra na minha casa, e apresenta e mostra a casa, e chama o filho e deixa todo mundo à vontade, é a mãe. Então, Cristo era 100% humano, né, além de 100% Deus, então ele tem esse aspecto humano que ele quer que nós participemos, que é a família, né, que ele nos deixou. Né? Então, está ali na própria Bíblia. Ele diz a São João, eis aqui a tua mãe, eis aqui o teu filho. Então, celebremos a Nossa Senhora e eu espero que os senhores tenham uma excelente semana. Eu vou, se Deus quiser, voltar a fazer vídeos mais regulares e falar um pouco mais de ciência, já que os últimos vídeos têm sido muito focados no aspecto católico. Então, tenham uma excelente semana, que Deus abençoe e que a Virgem Santíssima os proteja. Tchau, tchau.